Gente, então, para quem não me conhece, meu nome é Jeane Moraes, eu sou da Paz Church de São Paulo. Estou debaixo da liderança do pastor Eibe, a pastora Andréia, líderes incríveis, fora da curva, fora da caixa, fora de tudo. Eu falo assim, meu Deus, às vezes eu estou lá na Paz São Paulo e fico assim, meu Deus do céu, Jesus amado, que privilégio para mim é estar perto dessas pessoas tão cheias de Jesus. E eu quero declarar sobre você que você vai receber uma palavra de Deus nessa noite que vai transformar a sua vida. Não é por causa de mim, não é mesmo, não tem nada em mim, mas é por causa da palavra criativa e criadora de Deus, que traz à existência aquilo que não existe, que muda atmosferas. A palavra de Deus é a palavra que ativa em nós o novo. Quando Deus fala, existe. Aleluia! Curve a sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Essa igreja é uma igreja de oração. Eu tenho percebido isso. Eu tenho experimentado isso aqui nesses dias. É uma igreja de muita oração. Então, vamos orar, vamos clamar ao Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Senhor, nós não precisamos de mais um sermão. Nós não precisamos de mais uma palavra de pessoas, mas nós precisamos, nós somos carentes da Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que nós queremos. Senhor, fala conosco. Eu declaro, Jesus, que os nossos corações estarão completamente rendidos e os nossos ouvidos e a nossa mente atenta, Senhor, àquilo que o Senhor quer falar. Aleluia. Diga amém. Aleluia. Gente, eu quero trazer uma palavra que Deus ministrou ao meu coração no início desse ano. E essa palavra chama o temor do Senhor. Diga comigo, fala o temor do Senhor. Nós precisamos ser despertados a sermos de verdade igreja. Porque ser igreja não é estar num culto. Isso é maravilhoso, amém? Mas ser igreja não é só isso, não é estar num culto. Ser igreja é ter o culto dentro de nós. É você caminhar pelas ruas de Garanhuns, refletindo o amor de Deus. Sendo alguém que vai, quando você chega, você deixa uma impressão de glória. Isso é ser igreja. Deus, Ele está me chamando e te chamando para realmente despertarmos. Eu sou a igreja. Diga assim, eu sou a igreja. Nós vivemos tempos de muita confusão na mente. Nada é claro, tudo é muito confuso e também tudo é muito negociável. Hoje em dia tudo é muito negociável. Diga assim, misericórdia. Sabe, e se nós não estivermos cheios da palavra, uma vez eu ouvi isso da Nívia Soares, ela estava numa conferência lá em Santarém, e ela falou assim, nós vivemos tempos em que se você como cristão não estiver cheio da palavra, mas assim cheio da palavra, você será facilmente enganado. Porque são tantas propostas, são tantas situações que a gente assim nem acredita. Diga misericórdia. Gente, vocês vão ter que me aguentar aqui, tá bom? Olha para quem está do seu lado e fala assim, faz favor de aguentar a Jeane. Que eu acho que eu sou meio pentecostal. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 18. A confissão de Pedro.
Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga aleluia. Pedro aqui é a representação daquele momento especial, onde o cristão age, onde o cristão responde, onde o cristão se move de forma alinhada com aquilo que Deus pensa. Oh meu Deus, me ajuda, Pai. Sabe, quando o Pedro recebeu essa revelação de quem era Jesus, ele não se tornou melhor do que os outros discípulos ali ao redor dele. Ele não se tornou alguém mais especial do que você, do que a mim. Mas ele recebeu uma revelação. E esta revelação mostra muito claramente que ele teve acesso à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe uma revelação a ele. Diga: eis-me aqui, Espírito Santo. Existem algumas linhas teológicas explicando essa passagem da Bíblia. E uma fala que isso era um prenúncio, que ia trazer essa ideia de que, então, sob Pedro ia começar a liderança da igreja. E há uma outra linha, que é essa que eu espero que você também escolha, a que eu escolhi, que é a linha que mostra o quê? Revelação, diga revelação. Não era sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a revelação que ele estava recebendo. E eu comecei essa palavra aqui falando que nós precisamos ser igreja. Diga assim: eu sou a igreja. E em qualquer livro da história da igreja, você vai descobrir pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas pelas quais a revelação veio para aquela determinada denominação. Por exemplo, a metodista wesleyana não existiria sem John Wesley, não é? Imagina a igreja luterana sem Martinho Lutero. Difícil de imaginar. A quadrangular teve uma grande mulher de Deus, a Aimee McPherson. Ela teve uma revelação e que até hoje, obviamente, é pregado na igreja quadrangular sobre Jesus Cristo salva, batiza no Espírito, cura, em breve voltará. Pensa nos fundadores da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil, os missionários suecos. O Gunnar Wingre e o Daniel Berg. Imagina se esses homens não tivessem recebido a revelação. Diga revelação. Eu não consigo imaginar a Paz Church sem Lucas Huber, sem o pastor Melvin, sem o pastor Eibe. Imagine o Centro Cristão de Adoração sem o pastor Marcos, sem a pastora Cristiane. Você está falando que é sobre homens? Não, eu estou falando que é sobre revelação. Diga aleluia. Gente, não existiria CCA se esse casal não tivesse dito assim: Senhor, eis-nos aqui, nós queremos ser uma igreja forte, que vai pregar o evangelho verdadeiro nessa cidade. Aleluia. Mas
vamos pensar bem claramente, vamos ter na nossa mente essas duas linhas teológicas, onde dizia que Pedro era então o pai da igreja, e a outra linha que fala assim, olha, é sobre uma revelação, é sobre alguém entendendo o coração de Deus. E nós, escolhendo esse lado de cá, vamos então entender que não é sobre homens especiais ou homens melhores. O seu pastor, ele não é melhor que você. Você não é melhor que a pessoa que está do seu lado. Não é sobre pessoas, mas sim, é sobre revelação e temor. E eu quero dizer a você que o temor do Senhor é o segredo para tudo. Diga tudo. Nós somos pessoas comuns que comem feijão com arroz. Quem come feijão com arroz aqui? Eu amo. Mas nós somos pessoas comuns mergulhadas em uma graça incompreensível. Somos sim comedores de arroz e feijão, mas há um diferencial em nós. Nós estamos debaixo de uma graça que não se pode explicar. Aleluia! Não é sobre as suas capacidades, não é sobre a sua história. Se a sua história foi boa, ok, então você poderá ser usado por Deus. Se a sua história não foi tão ok, então, desculpa, você não será usado por Deus. Fala assim, não é sobre isso. Nós precisamos nos levantarmos como igreja. Como igreja, se levante na graça de Deus. Se levante no poder de Deus. Olha para quem está do seu lado, mas assim, com uma cara de, sabe, de leão. E fala assim, se levanta, meu irmão. Sabe o que eu mais ouvi aqui? O que eu mais ouvi aqui da pastora Cris nesses dias é como o inimigo tenta prender as pessoas na mente, colocando limitações na mente das pessoas para que elas não cumpram o propósito para o qual elas nasceram. Por isso eu vou pedir mais uma vez para você, olha para outra pessoa, para a pessoa não ficar chateada com você. Procura outra pessoa e fala assim, se levanta, meu irmão. Aleluia. Homens e mulheres que estão debaixo de uma revelação. Então até aqui nós temos 2 pontos principais. Nós somos pessoas comuns debaixo de uma graça incrivelmente incomum. E somos pessoas comuns que precisam viver debaixo de revelação. Diga amém. Mas agora para aqui comigo e pense o seguinte, que essas coisas que nós estamos falando são coisas preciosas. Não é verdade? Gente, receber da graça de Deus, receber da revelação de Deus, é algo muitíssimo precioso. E tudo que é precioso precisa de cuidado e de manutenção. Se você tem uma mansão, diga aleluia, sou eu. Aquela mansão vai precisar de manutenção, sim ou não? Se tiver um jardim enorme, vai ter que ter alguém lá para cuidar, gente. Vocês já viram aqueles vídeos no YouTube que fala sobre grandes mansões abandonadas? Meu Deus, vira um caos. Aquilo que era lindo, vira um caos. Tudo que é precioso precisa de manutenção. Não é? Um carro. Você aí que tem uma Ferrari, diga amém, sou eu. Ferrari, gente, já começa... Meu Deus do céu, não sei nem como é que... Acho que não tem nem seguro, né? Para esse tipo de carro, meu Deus. Jesus amado, precisa
de cuidado, de manutenção. E aqui, a gente ainda está na conferência, não é, pastora? Ainda está. Olha só, uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa, ela precisa de manutenção. Você, homem de Deus, onde estão os homens de Deus? Deixa eu te falar, querido, para você manter essa mulher linda, cheirosa, maravilhosa, com o cabelo escovado, feito umas mechas. Oh, Jesus, é caro, viu? É caro. Precisa de manutenção. Você que é casada, está do lado do seu amado, fala assim: ô querido, precisa de manutenção. Aleluia. Meu Deus, é cabeleireiro, é depilação, é massagem, é viagem para descanso. Eita, glória a Deus. Então eu quero... O que vai fazer manter? O que faz manter a revelação? Porque o Pedro teve uma revelação extraordinária no texto que nós lemos, sim ou não? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que daí, alguns capítulos depois, você vai ver o mesmo Pedro. Você estava com Jesus, não estava? Eu? Não, eu não estava. Eu não estava. Quem é Jesus? Aí eu vi você andando com ele. Não, eu não. Chegou ao ponto de ficar assim, bravo. Eu não estava com ele. Fico imaginando Pedro. Então, meu Deus, como que pode? Ele teve uma revelação e agora ele estava negando Jesus. Sabe o que vai manter a revelação de Deus acesa no meu coração e no seu coração? Você sabe o que é? Nós vamos falar 4 vezes. Diga assim: temor, 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 temor. É o temor de Deus que manterá a chama acesa em meu coração. É o temor que sustenta a revelação dada por Deus. É o temor que nos livrará de abusar da graça do Senhor sobre as nossas vidas. É o temor de Deus. Por maior que seja a revelação, nada é construído e sustentado sem temor ao Senhor. Nada, absolutamente nada. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14. Oh, Espírito Santo, abraça os nossos corações com temor. Aleluia. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Aqui são mensagens de 3 anjos, mas nós vamos nos prender apenas em uma dessas mensagens. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Diga, evangelho eterno. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Os outros anjos, eles falam sobre a queda da Babilônia. E a gente não vai falar sobre isso porque caiu. O versículo já fala assim: caiu a grande Babilônia. Aleluia. Aleluia. Mas, queridos, o que é esse evangelho eterno? Nos versículos que nós lemos, nós temos alguns comandos claros que deixam, assim, não deixa nenhuma dúvida a respeito do que é o evangelho eterno.
pregado às nações. E a primeira coisa que diz é o seguinte: temei a Deus e dá-lhe glória. Diga assim: temer a Deus e dar a Ele glória. E a segunda parte do versículo fala: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você percebe aqui que não existe adoração sem temor. Por que a adoração não veio em primeiro lugar? Não, primeiro veio o temor. O seu temor ao Senhor pode produzir adoração ao Senhor, mas a sua adoração não pode produzir temor. Diga assim: primeiro o temor, depois a adoração. Aleluia. Tudo que fazemos com temor diferencia o ato. Vamos pegar esse exemplo bem do nosso contexto que nós vivemos. Hoje nós já adoramos tanto o Senhor aqui, aleluia. Mas é importante nós sabermos: adoração não é música. Adoração não é música. Se fosse assim, qualquer música poderia ser adoração, não é? Misericórdia, Jesus amado. Adoração é levantar as mãos, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que adoração é levantar as mãos, levante a sua mão. Vocês estão na dúvida, não é, igreja? Sim, levantar as mãos é adorar ao Senhor. Mas também a gente levanta as mãos na academia, não é? Fazer uma aeróbica. Meu Deus, então, Jeane, você está me deixando confusa. Então, levantar a mão lá na academia, levantar a mão na igreja, o que diferencia? Diga assim: o temor. O temor diferencia o ato. Eu posso estar levantando as minhas mãos aqui pensando na janta. Pensando: meu Deus, será que deixaram para mim, Senhor? Você está entendendo? A adoração, a verdadeira adoração só pode ser produzida por um coração de filho que conhece o Pai, que teme a Ele. É essa adoração, é esse tipo de adorador que o Senhor procura. João capítulo 4, é esse tipo de adoração que toca o coração de Deus. Aleluia. Vamos pensar numa ilustração. O temor é a árvore e a adoração é o fruto. Não pode ter o fruto sem a árvore. Amém? Vocês estão comigo? Amém, queridos? Aleluia. Então, a adoração não é música. Teve um irmão lá em Santarém que veio para contrariar essa afirmação, porque ele estava num show lá, acho que era tipo, antigamente tinha aqueles comícios, né, que o pessoal ia cantar e tal, enfim. E alguém estava cantando uma música lá, mas ele era tão quebrantado, penso eu, que ele estava lá, no show lá da rua. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Uma música de Roberto Carlos, né? Misericórdia, Deus! Mas ele estava ali humildemente, numa atitude aparentemente de adoração. Mas não se engane, adoração não é música. Adoração é uma atitude interior de se render, de se prostrar. Não importa a circunstância, não importa a situação, eu me prostro, eu reconheço, eu temo o nome do meu Senhor. Aleluia! Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus muito forte aqui. É a intenção de temor que tornará
puro os nossos atos de adoração ao nosso Deus. É o temor em nosso coração que vai garantir estarmos continuamente queimando no altar do nosso Senhor. Tudo que fazemos com temor é recebido como adoração ao Senhor. As pessoas têm perdido o temor. Elas têm confiado na religião. Elas têm confiado então eu vou lá no culto, eu levanto a mão, eu faço isso, eu faço tudo que o pastor mandar e ok, eu posso passar o resto da semana do meu jeito, porque eu fui lá religiosamente cumprir o que eu deveria cumprir. Não! Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre isso. Sabe, um dos piores resultados da falta de temor é que a idolatria toma conta do coração daquele que não teme. Diga misericórdia. Sabe, e a idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. A idolatria, sobretudo nos dias de hoje, é se prostrar diante de si mesmo. Então é o eu. Eu faço. Eu quero e eu quero agora. Diga misericórdia. É a adoração do eu. Um pastor até falou assim, né? Que Deus, ele realmente resiste a esse tipo de atitude. Que ele até falou para o povo de Israel, para destruir todos os seus inimigos. E, por acaso, o nome dos inimigos tudo tem um eu. Cananeu, Jebuseu, Fariseu. Eu ia falar Galileu. Não, Galileu não é. Não. Cuidado. Muito cuidado. Olha para quem está do seu lado e fala assim, cuidado. Olha para outra pessoa e fala assim, cuidado. Aleluia. Estou conseguindo, igreja. Estou quase terminando. Ah, essa daqui tem gás. Amém. Gente, que o temor de Deus seja a marca no seu coração, nas suas atitudes, naquilo que você escolhe viver. Não permita que a falta de temor ao Senhor levante no seu coração altares a ídolos e, sobretudo, a você mesmo. Diga, longe de mim. Eu quero contar para você um pouco do meu testemunho, e eu sei que o tempo está bem avançado aqui, mas eu achei uma coisa muito engraçada que eu quero contar para vocês antes de eu falar do meu testemunho. Porque vocês vão ouvir um pouco do meu testemunho e vocês vão dizer, meu Deus, a Jeane foi no fundo do poço. Vocês vão ficar com dó de mim, das coisas que eu passei. Mas eu já sou mais que vencedora, amém, igreja? Mas eu estava ouvindo uma palavra de Joyce Meyer e ela estava falando sobre uma historinha de um cara que caiu no poço. Né? E quando você imagine-se caindo num poço, você vai precisar de alguém para ajudar você, sim ou não? Vai precisar de alguém. O fato é que nós precisamos de pessoas. Então, seja gentil. Vou até abrir um parêntese aqui. Não ia falar isso, mas vamos abrir um parêntese aqui para falar. Seja gentil. Seja uma pessoa legal. Uma pessoa amável, agradável. Porque você pode precisar das pessoas que você tratou mal. Diga misericórdia, Deus. Trate todo mundo bem. Amém, queridos? Fechou o parêntese. Mas
É um fato que as pessoas não nos tratam como Deus nos trata. Sim ou não? Mas aí, olha só, um homem caiu no poço. Essa eu vou precisar colocar o óculos. Já estou nessa fase, igreja. O homem caiu no poço. E olha só, diferentes pessoas chegaram lá para ver então a situação. Uma pessoa subjetiva disse: sinto muito por você aí embaixo nesse poço. Uma pessoa objetiva disse: é lógico que alguém cairia nesse poço. Um fariseu falou: só pessoas más caem em buracos assim. Um matemático calculou como aquele homem caiu no poço. Um repórter queria exclusividade para contar a história do homem que caiu no poço. Um fundamentalista disse: você merece o poço. Um calvinista disse: se você realmente fosse salvo, nunca teria caído no poço. Um armeniano perguntou: você é salvo e ainda assim caiu no poço? Um carismático disse: apenas declare que você não caiu no poço. Um realista chegou e disse: isso é um poço. Um funcionário da fazenda perguntou: o imposto do poço está pago? O fiscal da prefeitura perguntou se aquele homem que caiu no poço tinha licença para cair naquele poço. Um alto piedoso disse: você não viu nada até ver o meu poço. Um otimista disse: as coisas poderiam ser piores. E um pessimista disse: as coisas vão piorar. Mas Jesus, vendo o homem, simplesmente estendeu a mão, o pegou e o tirou de dentro daquele poço. Aleluia! Meu Deus! Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos trata como os homens nos tratam. Gente, em 2019, eu cantando, adorando a Deus, louvando a Deus, aleluia. Em 2019, eu comecei a sentir uma tristeza muito forte. Muito forte, chorava do nada. E isso se devia ao fato de eu estar solteira. Quantos solteiros, solteiras tem aqui? Levanta a mão. Sem nenhuma vergonha, porque o céu está te vendo, não é? E também alguém pode estar te vendo, então levanta a mão. Você que é solteiro, você não precisa ter vergonha de estar solteiro. Você precisa ter vergonha de pecar, de ferir o coração de Deus, de colocar o coração na bandeja, de negociar os seus valores. Sim, disso você precisa ter vergonha. Negociar valores é algo que você nunca deve fazer. Diga amém. Mas eu estava tão entristecida porque eu já estava há muito tempo solteira. Gente, não vou falar para vocês não com quantos anos eu casei. Não adianta. Não insistam. Fiquem com a idade da minha pele, tá bom? Mas foi 30 mais. Eu já estava no versículo: todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Olha, irmãos, as pessoas não me perguntavam assim: Jeane, você está bem? Não, elas perguntavam: Jeane, você casou? E aquilo foi me entristecendo. E eu permiti que se tornasse uma identidade sobre mim. E o inimigo falava assim: Jeane, você não poderá. Porque, na verdade, ele não falava Jeane, ele vinha na primeira pessoa. O pastor Eibe já nos ensinou isso. O inimigo, ele não vem na terceira pessoa. Ele vem na primeira pessoa para que você adote a palavra dele como sua. Então eu pensava: meu Deus, eu não vou poder continuar na vida ministerial, Senhor. Senhor, como que eu vou continuar, Pai? Eu vou nas igrejas, o pessoal nem pergunta como eu estou. Eles perguntam se eu já casei. Eu nem queria mais voltar em algumas igrejas, irmãos. Porque eu tinha ido 2 anos atrás naquela igreja. E agora, meu Deus, vou chegar lá, já sei. Eu até queria ter um namorado, como é que fala? Imaginário. Misericórdia.
Mas eu fui adoecendo porque aquilo se tornou um ídolo para mim. E o temor de Deus deu lugar ao medo de ser uma mulher solteira a vida toda. Você entende? O medo entrou em meu coração. Ídolos se levantaram em meu coração. E eu comecei a me olhar como alguém que tinha um defeito. Como alguém que faltava uma peça, que faltava algo. E aquilo se tornou algo tão prejudicial que eu fui adoecendo ao ponto de ser diagnosticada com transtorno depressivo. E, obviamente, o médico falou, você tem que tomar remédio, você tem que fazer terapia. E crente raiz, ele se nega a tomar remédio, não é? A gente toma remédio para o estômago, a gente toma remédio para a pele, mas falou assim, tem que tomar remédio para a mente. Não quer. Não. Eu comecei a orar. Em nome de Jesus, eu não aceito um negócio desse na minha vida, Senhor. Eu não aceito, meu Deus. Chorando. E a verdade, irmãos, é que eu tinha deixado aquilo se tornar a minha identidade. E obviamente que Satanás usa todas as coisas. E ele usou aquilo para me adoecer. E eu não estou falando aqui com você sobre depressão no aspecto clínico da coisa, até porque eu não tenho entendimento para falar sobre isso, nem falando para você assim, olha, Jesus, ele é o único que pode curar a depressão, e ele realmente é o único que pode curar, mas eu sei que também Deus usa médico, Deus usa medicação, amém? Eu tomei medicação, eu fiz terapia por muito tempo. Não, eu acho que todo mundo tinha que fazer mesmo terapia, não é? Mas eu quero falar para você do meu testemunho. Jesus me curou da depressão. Irmãos, eu estava tão adoecida na minha mente, mas tão adoecida, que o inimigo começou a colocar muitos pensamentos suicidas, muitos pensamentos de morte. Eu morava no 8º andar, na Vila Carrão, lá em São Paulo, e eu ficava na varanda, tinha a sala e uma varanda, eu ficava pensando todo o tempo, meu Deus, eu posso correr bem rápido aqui e me jogar, eu não vou sentir. Misericórdia. Sabe, eu não tive que entregar as células, os life groups, estava com 3 células nessa época, tive que entregar porque eu não conseguia estar com pessoas. Eu não conseguia, eu tinha uma fobia, sabe, assim, uma coisa muito ruim. Eu não viajava mais, eu não estava mais com saúde para estar com pessoas. E dia após dia, 2019, 2020, então com a pandemia, o isolamento, aquilo piorou demais. 2021, eu cheguei no ponto, eu lembro de tantas situações, porque eu estou falando muito rápido aqui, mas eu lembro de uma situação que eu estava na igreja, porque também eu nunca deixei de ir para a igreja. Eu falei, eu posso ir me arrastando, mas eu vou para a igreja. Amém? E eu estou lá, irmãos, terminava o culto. Olha, muitas vezes até eu ainda estava no louvor. Diga misericórdia. Só que quando acabava o louvor, eu ia lá para o banheiro da igreja. Eu sentava no vaso, levantava as pernas para que ninguém soubesse que eu estava lá e chorava. Chorava, chorava. Eu não conseguia ficar sentada assim como você está aí. Porque eu achava assim, todo mundo está me olhando. Eu sou uma vergonha. O poder de Deus não agiu na minha vida. Eu esperei tanto e agora eu vou morrer na beira da praia. Olha só.
Olha só as coisas que o inimigo coloca na nossa mente. Eu sou horrível porque, meu Deus, eu não sou não é possível, Senhor. Irmãos, e muitas coisas que a gente vai sofrendo são resultados de coisas que a gente vai vivendo na vida. Eu lembro um irmão ainda lá em Santarém, que ele mandou uma mensagem para mim no Facebook. Desde então, não gosto muito do Facebook, de verdade. Ele mandou uma mensagem, ele falou assim: Jeane, tu já parou para pensar que tem uma maldição na tua vida? Porque, Jeane, tu é uma mulher bonita. Tu é uma mulher de Deus. Eu não sabia se era um elogio, se não era, irmão. Mas tu não casa. Tu não casa, Jeane. Irmãos, aquilo foi tão lá no fundo. Eu falei, meu Deus, é isso. Eu tenho um defeito muito grande, Senhor. Eu sou chata. Eu sou terrível. Não vai ter ninguém que me quer. Diga misericórdia. Se você é solteiro e você está aqui e se sente nessa situação, eu quero dizer para você, como alguém que já passou por isso é mentira. Eu desmascaro hoje e eu digo para você, é mentira. Você é filho amado, filha amada de Deus, e Deus tem sim para você uma família abençoada em nome de Jesus. Irmãos, eu deixei aquilo entrar no meu coração. E o ponto máximo dessa questão da depressão foi um dia que eu estava lá, era 6 horas da tarde, eu não tinha escovado os dentes, eu não tinha tomado banho, eu não tinha comido nada, porque eu não tinha ânimo. A depressão faz isso, ela tira a esperança, a razão de viver dos nossos corações. E a minha sobrinha estava morando comigo, lá em São Paulo, estava passando um tempo lá, e ela, com 10 anos de idade, ela falou assim: tia, você quer que eu faça alguma coisa para você? E eu falei assim, meu Deus, eu que sou o adulto aqui, a pessoa adulta. E eu falei assim, meu Deus, me ajuda. Irmãos, a impressão que eu tinha é que eu estava num buraco tão fundo e tão escuro. Tão escuro. Olha, hoje à tarde eu estava lendo essa palavra e eu estava me lembrando. Eu falei, meu Deus, obrigada, porque o Senhor me tirou da mais densa escuridão. Obrigada, porque o Senhor encheu o meu coração de esperança. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não permitiu que eu morresse. Ah, como Deus é bom. Irmãos, não idolatre os seus sonhos. Não idolatre aquilo que você espera em Deus. Não deixa isso ser maior do que o temor em seu coração pelo único Deus verdadeiro e digno de toda adoração. Oh, Jesus! Queridos, naquele dia eu sentei na cama, já estava de noite, e eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me resgate, eu preciso, Senhor. Sabe, a coisa que me sustentou nesses quase 3 anos, ou um pouco mais na verdade, de 3 anos, que eu passei por esse processo depressivo, foi a adoração. Quantas e quantas vezes eu ajoelhava ali no chão chorando, e eu levantava a mão e eu falava, Deus, por favor, Deus, resgata-me, não me deixa morrer. Quantas e quantas vezes, e eu sentada lá olhando pela janela as luzes dos prédios, eu falei, Deus, por favor, entra aqui. Deus, por favor, muda a minha vida. Irmãos, eu tive uma experiência que eu não consigo explicar, mas a presença de Deus entrou como se fosse pela janela, e era tão forte que parecia que eu podia pegar.
A presença de Deus encheu aquele quarto de uma forma tão extraordinária. Eu não consigo, não tem palavras que eu possa expressar o que eu vivi naquele dia. E eu comecei a ter fome da palavra. E eu falei, meu Deus, eu preciso ouvir uma mensagem. E eu entrei, eu falei assim, eu preciso ouvir uma palavra. E eu entrei num culto de uma igreja americana e eu sei um pouco de inglês, mas não fluentemente. Mas impressionantemente eu estava entendendo absolutamente tudo que aquele pastor falava. E eu estava anotando, até hoje eu tenho essas anotações no meu bloco de notas no telefone. E eu estava anotando as coisas que Deus estava falando comigo em inglês. Olha como Deus é maravilhoso. E eu terminei aquela palavra e eu queria ouvir outra palavra. Eu não sei quantas palavras eu ouvi, eu assisti e eu estava assim, ai meu Deus, sabe quando você está dias e dias e dias sem comer e você chega e começa, uau, agora eu posso comer, e você começa a comer e comer e comer. Assim que eu estava faminta, Deus tinha colocado fome novamente em mim pela palavra. Oh, meu Deus! A minha oração é para que Deus toque você. Que o meu testemunho seja algo para tocar você a ter mais fome, mais sede, mais temor de Deus. Ah, queridos, desde aquela experiência nunca mais eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de depressão. Irmãos, quem toma remédio para essa área psicológica, você sabe que é necessário haver um desmame, não é? Então você vai diminuindo a dose, vai diminuindo. Na época eu estava tomando 4 remédios. Controlador de humor, antidepressivo, não sei o quê. E eu parei radicalmente. Não estou falando para ninguém fazer isso. Só faça se Deus mandar. Se Deus mandar você fazer qualquer coisa, você pode fazer, que Deus garante, viu? Irmãos, eu não conseguia tomar remédio mais. O remédio me fazia mal. Eu parei radicalmente de tomar aquelas medicações. Eu quero pedir para o pessoal do louvor vir aqui. Meu Deus, já guardaram, foi tudo, gente. Eu quero pedir para você ficar em pé no seu lugar. Jeane, qual é a relação desse testemunho com o que você está falando sobre o temor? Quando nós olhamos para nós mesmos, focados em nós, a presença de Deus vem e nós não a percebemos, porque a nossa mente e o nosso coração estão unicamente em nós. Diga misericórdia. Eu estava assim, eu estava focada em mim. Oh meu Deus, se o Senhor não me der, se o Senhor não fizer, então que eu morra. Mas Jesus, Ele tinha vida para mim. Irmãos, depois daquela experiência, eu entrei num tempo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Um tempo de satisfação, um tempo de plenitude. Eu estava pronta para viver para sempre, eu e Jesus. Sempre, Jesus, eu e você, para sempre. Sabe, eu tinha tanta alegria no meu coração. Eu tinha tanta alegria no meu coração. Eu experimentei aqueles meses que eu pensei que eu nunca ia viver. Porque eu realmente achava que eu só seria feliz completamente se eu pudesse casar. E eu não sei, acho que foram 6 meses, 8 meses de romance total com Jesus. E aí Deus fez um milagre. Eu mandei a foto. O Adriel mandou? Mostra aí o milagre, igreja. Olha. Mostra a outra, mostra a outra. Olha, igreja. Já vai fazer 4 anos que eu estou casada. 4 anos vivendo para Jesus. Amém? Mas eu louvo a Deus porque o meu marido chegou e eu estava completamente satisfeita no Senhor. E Ele era tudo para mim, como Ele ainda é.
Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Eu não sei o que tem tentado tomar o lugar do temor no teu coração. Eu não sei o que tem tentado tirar de você esse temor que te leva a ter a revelação de quem o Senhor é. Feche os seus olhos, fique orando em línguas aí no seu lugar bem baixinho, se alimentando do Espírito Santo. Há uma atmosfera de glória aqui. Deus tem algo para ligar. Eu não sei qual ídolo que tem tentado abraçar o seu coração, escravizar a sua alma, prender a sua alma em lugares onde o Senhor não pode acessar, porque você não permite que Ele entre. Os que confiam no Senhor. Mas nessa noite o Senhor tem para você uma palavra de libertação. Não se abalam. Os que esperam no Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Se você diz assim: meu Deus, aumenta o temor em meu coração. Meu Deus, faz cair os ídolos, faz cair os ídolos, faz cair os ídolos, Senhor. O inimigo sempre vai tentar prender você numa realidade que não é a sua realidade, a realidade que Deus tem para você. Mas o Espírito Santo, Ele é aquele que te conduz ao arrependimento. Ele é aquele que te convence do pecado, da justiça, do juízo. Você que está aí atrás, eu não sei se você está enfrentando a depressão, se você está enfrentando coisas que lhe prendem, que te coloca de uma forma em um lugar tão limitado, mas Deus, Ele está te chamando e dizendo: filho, eu tenho vida e vida abundante para você. Feche os seus olhos, fale com o Senhor, fale com Ele, fale com Ele. Permanecerei com os meus olhos em Ti. Sim, Senhor. Com os meus olhos em Ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em Ti. Diga: permanecerei. Permanecerei com os meus olhos em Ti. Sim, Com os meus olhos em Ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em Ti. Feche os seus olhos, levante a sua mão direita, a outra mão coloque sobre o seu coração. Jesus, eu sei que o Senhor cura da depressão. Eu sei, Jesus, que o Senhor liberta. Eu sei que o Senhor tira da escuridão mais densa. Eu sei que o Senhor muda mentes e corações, porque o Senhor fez comigo. Eu não falo, Senhor, de um lugar de letras, eu falo de um lugar de experiência, Deus. Eu sei que o Senhor pode nos resgatar, não importa quão profundo seja o poço, o seu amor é ainda mais profundo, Deus.
quebradas. E eu peço, Jesus, que correntes sejam quebradas, destinos sejam mudados. Em nome de Jesus, ídolos caiam, ídolos caiam. Se você está aqui nessa noite e você está afastado dos caminhos do Senhor, se você olha para dentro de si e diz assim: eu estou frio, ou pior, eu estou morno, eu preciso de um romper, eu preciso de um toque, eu preciso do fogo do Espírito Santo no meu coração. Eu quero que você venha aqui na frente, bem na frente, corajosamente. Vem aqui. Talvez você está afastado, você está frio, você está distante. Vem aqui. Se você quiser se ajoelhar aqui, você pode. Deus sempre me encontra, sempre me encontra. Se você está aqui e você nunca fez uma decisão de seguir Jesus, esse convite também, essa oração que vamos fazer aqui também é para você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui. Vem aqui. Talvez você fale assim: meu Deus, eu caí de paraquedas aqui nesse culto hoje. Não, foi Deus que te trouxe aqui. Deus que te trouxe aqui. Vou pedir os líderes, pessoas para acolherem essas pessoas. Coloque suas mãos sobre elas. Comece a orar e declarar vida, 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 vida abundante do Senhor. Há um rio de cura fluindo nesse lugar. Há um rio de vida fluindo nesse lugar. Há um rio de cura fluindo. Nós oramos contra tudo que tenta mentir sobre quem você é em Deus. Você é amado. Volte o temor ao seu coração. Volte a fome ao seu coração. Volte a ter fome. Volte a ter temor. Volte a ter sede. Volte. Volte. Teu amor sempre me encontra, sempre me encontra, sempre me encontra. O teu amor sempre me encontra. Correntes estão sendo quebradas. Mentiras estão sendo quebradas. O teu amor sempre me encontra, sempre me encontra, sempre me encontra. O teu amor sempre me encontra, sempre me encontra, sempre me encontra. Eu tive uma visão de uma pessoa no poço. É um poço profundo. Quem é você? Se essa pessoa estiver aqui, Deus me mostrou uma pessoa no poço profundo. E o Senhor quer estender a mão e tirar você desse poço. Quem é você?
Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se você entrou num poço profundo, assim como Jeane estava num poço, queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se você tem enfrentado depressão, tem alguém aqui? Tem mais alguém que entrou nesse poço? Eu vi claramente alguém no fundo de um poço. Se tiver essa pessoa aqui, levante a mão bem alto, bem alto. Estenda a sua mão, porque Jesus vai pegar você e Ele vai te tirar hoje desse poço que você entrou. O pensamento suicida, sem razão de viver, sem alegria. Se tiver alguém tomando remédio controlado, tem alguém que tem tomado remédio controlado e está em depressão, você ficou sem esperança de viver. Tem alguém? Queria que você saísse do seu lugar, porque eu creio que essa palavra é específica para alguém. Deus quer tirar alguém do poço. Não tenha vergonha. O Senhor está nesse lugar, assim como Ele tocou a vida de Jeane. Se tiver essa pessoa aqui, venha rápido aqui na frente. Ou então levante sua mão. Tem alguém? Eu acredito, creio. Eu queria que a pastora orasse aqui por ela. Toque ela, Senhor. Senhor, levante sua mão, porque Jesus vai lhe tirar desse poço. Segure na mão dele. Segure na mão de Jesus. Pai, vai lá. Onde está o coração dela? Toque ela, liberte ela desse poço. Tire ela desse fundo do poço, Senhor. Resgate ela, Pai. Levante ela. Eu vejo o Senhor te levantando. Eu queria que a gente levantasse ela. Levante ela. Espírito Santo, orai por ela, pastor. Abrace ela. Abrace ela, meu. Vamos orar em línguas, queridos. Levante as suas mãos. Deixa o Espírito Santo tocar no profundo do teu ser. Muitas gerações ungidas em louvor, cantando. O Espírito Santo está tocando pessoas aqui. Ele está fazendo uma obra que homens não podem fazer.